Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso do MET aqui da Código Pi. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as opções de recuos. Então eu vou abrir um novo documento aqui, na qual eu vou chamar de recuo. E nós vamos falar um pouquinho então destas três opções aqui, né? Do recuar para a direita, do retornar, né? O recuo que seria voltar o recuo para a esquerda, e das opções de alinhamento que nós temos aqui, né? De outras opções. Para isso, eu fiz um recorte, um excerto, né? Do texto de Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Eu vou copiar e colar, vou dar um Ctrl C e vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. E aqui eu quero trabalhar algumas possibilidades com vocês para podermos falar então um pouquinho sobre recuos, fontes, tamanhos, e aí nós já vamos trabalhar aqui algumas outras ferramentas, né, algumas possibilidades que nós temos aqui dentro da barra de ferramentas para concluirmos esta parte. Então eu trouxe aqui o texto, né, ele foi extraído, né, do livro de Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. E aqui nós vamos trabalhar, então, uma formatação um pouco diferenciada. Primeiramente, eu vou justificar o meu texto e agora eu quero trabalhar, por exemplo, né, vamos dizer que eu queira recuar, né, algo que vocês já sabem como fazer, mas só para reforçar, então, um recuo, dois recuos, né, para trabalhar, por exemplo, algumas questões como citações, né, que seriam possíveis de se estar trabalhando. Percebam que, à medida em que eu dei 3 recuos aqui, ele não me permite recuar mais. Lembrando que, além daqui, no meu documento, ele está considerando isso aqui como sendo o centro da minha página, né? O miolo da minha página. Além daqui, eu ainda teria mais as opções, né, do alinhamento da minha própria página, né, das configurações do meu computador. Aqui eu tenho a opção, então, de retornar, né, de retroceder esse recuo, bem como nesses 3 pontinhos, eu tenho a possibilidade de fazer algumas configurações um pouco diferentes. Por padrão, o nosso Metia, ele vem com um distanciamento entre linhas de 1.4, mas nós sabemos que em diversos textos acadêmicos nos pede que esse recuo seja de 1.5. Então, é possível, né, nós utilizarmos esta formatação também aqui no MET. Então, por exemplo, estou fazendo o distanciamento de 1.5. Ah, mas eu não quero esse tipo de recuo, eu quero um recuo somente na forma como se fosse um especial em primeira linha. É possível fazer isso aqui? Sim, mas somente da forma convencional, utilizando o tab do nosso teclado. E aí ele faz esse discernimento. Agora, digamos que eu queira um distanciamento diferente aqui no início e entre meio dos parágrafos. Seria possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Eu vou selecionar aqui, vou clicar e vou vir aqui no espaçamento. Vamos dizer que aqui em cima eu quero um espaçamento de 2 e entre meio eu queira de 3, por exemplo, tá? Então, ele faz exatamente isso. Percebam que aqui em cima eu tenho um espaçamento diferente, né, do que se tem aqui. E eu tenho um espaçamento entre linhas também diferente entre um parágrafo e outro. Então, foi isso que eu acabei de fazer. Digamos que eu queira que essa formatação, né, da onde eu extraí, fique mais aqui ao final. Então, sim, é possível, né, nós fazermos esse discernimento de quando, né, para onde o meu cursor vai estar pulando, qual é o espaçamento que eu vou adotar, né, entre x e y no meu texto.
Agora, digamos que eu queira todo ele em 1.5, e eu queira aqui, né, uma formatação quebrada, né, não 2 exatos, não 3 exatos, mas que eu queira de 2.5 antes, né, entre eles, e de 1.5, né, na sua formatação. Então, também é possível. Só que lembrando que aqui no Metia, para mim utilizar essa notação da vírgula, vamos dizer assim, nós não utilizamos vírgula, nós precisamos utilizar ponto. Se nós utilizarmos vírgula, ele só vai entender o número que eu coloquei aqui na frente e vai desconsiderar o que vem depois. Então, por isso que nós utilizamos o ponto ao invés da vírgula. Por exemplo, né, 2,5 e vou dar um aplicar. Percebam que, como eu estava com o meu cursor aqui, ele só aplicou essa parte, né, do meu texto. Deixa eu ir aqui, ó, vou colocar aqui 2,5. Ele vai entender somente 2. E aí ele entende o quê? Que entre uma e outra, um parágrafo e outro, eu quero 2 e não mais 2,5. Só que a verdade é que eu quero 2,5, ó. Ele fez exatamente aquilo que eu disse para vocês, que ele desconsideraria o que viria depois da vírgula. Então, como eu quero 2,5, eu tenho que colocar 2,5. Agora sim, tá? Outras situações de formatação de textos que podem ser interessantes para vocês, né? Digamos que eu queira trabalhar com outro tipo de fonte. Eu quero a Times New Roman, né? Eu quero um tamanho de letra no tamanho de 12 pontos, né? De 12 px ou pixels, né? Mesma coisa, eu quero aqui um outro tipo de letra e eu quero um outro tipo de tamanho, uma outra formatação, 10.5. Ah, mas eu quero em tamanho 10, é possível? Sim, é. Vocês podem personalizar para o tamanho desejado aqui embaixo. Então, para isso, selecionem o texto e selecionem o tipo de letra que vocês desejam. Ah, eu quero um recuo e não quero mais esse especial em primeira linha. Eu quero apenas recuar o meu texto. Então, é possível? Sim, é possível. Não quero 1.5 aqui. Aqui eu quero que a minha formatação seja simples, né? De um ponto apenas. Então, basta eu fazer assim. Outra situação que pode ser interessante é vocês quererem dar algum destaque ao texto de vocês. Então, eu quero deixar uma palavra em específico em negrito, fazer um grifo, né? Eu quero fazer uma outra parte sublinhada, né? Que são a mim transferidos. Por exemplo, posso sublinhar o meu texto. Eu quero dar um destaque, por exemplo, ao autor. Eu quero fazer um estilo de marcação de texto, por exemplo, tá? Então, também é possível. É possível combinar diferentes tipos, de igual forma a gente faz nas edições de texto. É possível fazer uma combinação de formatos. Uma outra situação interessante na formatação de textos pode ser o desejo de copiar uma determinada formatação de texto. Então, perceba que eu tenho fontes diferentes, né? Entre um texto e outro. Aqui embaixo eu tenho a letra Arial e aqui em cima eu tenho a Times New Roman. Agora, digamos que eu queira passar, né, todo esse texto num estilo próprio de formatação. Quero que todo ele fique na Times New Roman. Então, eu venho aqui em cima, copio este estilo de formatação e no momento em que eu selecionar o meu restante de texto, ele vai automaticamente para aquele estilo, né, para aquele formato
de letra que eu tinha aqui em cima, né? Inclusive com o mesmo tamanho de letra aplicada, tá? Então, claro que aqui eu tive algumas configurações diferenciadas, com recuo e tal, ele mantém esse recuo, mas ele copia o estilo de formatação anterior, tá? Então, posso fazer, né, a exemplo daqueles textos que são da área do direito, por exemplo, que tem quando uma lei é revogada, né, enfim, e que ela não está mais valendo, então eu consigo fazer esse taxado sobre, sobre aquela parte do texto a qual eu desejo taxar. Bom, por hoje acredito que seja isso em termos de recuo e formatações, né, de texto condicionais. Até mais!